Senhor, nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos. Revela-nos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que durante o tempo que a Tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor vá revelando, Espírito Santo. Peço-te que vá revelando as áreas da vida dos Teus filhos que precisarão de uma visitação do Senhor ainda hoje. Áreas que precisam ser trabalhadas de forma profunda e que a Tua palavra hoje tenha um efeito libertador na vida dos Teus filhos. Eu te peço, Senhor, prepara este ambiente para o fluir da Tua palavra com poder e autoridade. Eu te peço, te honro, te dou louvores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo é, sem dúvida, um dos homens mais extraordinários que já pisaram nesta terra. Eu sou fã do apóstolo Paulo, né? Se tem um homem que eu admiro na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Um dos homens mais extraordinários que já pisaram nessa terra que nós pisamos. Paulo foi um homem comum. Paulo foi um homem singular. Tanto que quando Jesus Cristo quis consagrar mais um apóstolo, o Espírito Santo separou a Paulo. Paulo foi um homem tão extraordinário que ele sozinho escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento praticamente foi escrito pelo apóstolo Paulo. E tudo isso debaixo de uma revelação profunda do Espírito Santo de Deus. Porque o conhecimento que Paulo nos traz não foi um conhecimento que ele recebeu de outros ou através de livros de literatura na sua época. Basicamente, todo o conhecimento que Paulo traz, irmãos, acerca da igreja, ele recebeu direto de Deus. Direto, revelação direta. Deus soprou. Paulo é isso. Esse homem não foi um homem comum. E o estilo de vida de Paulo, irmãos, também foi um estilo de vida assim emocionante. Paulo, a vida de Paulo esteve longe de ser uma vida rotineira. O apóstolo Paulo teve um estilo de vida repleto de emoções, de adrenalina, né? Eu diria que o apóstolo Paulo teve um estilo de vida radical. Acho até que essa ideia recente de esportes radicais, né, foi inspirada na vida de Paulo, porque misericórdia, né? A vida de Paulo todos os dias era marcada por fortes emoções. A vida de Paulo não tinha rotina. Todo dia um acontecimento novo. Um dia estava preso, outro dia estava solto, um dia era apedrejado, outro dia era expulso da cidade, enfim. E Paulo tinha um estilo de vida altamente agitado, cheios de surpresas diárias. E este texto que lemos, irmãos, é mais uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo. Capítulo 28, os 10 primeiros versículos que lemos, foi mais uma experiência na vida deste apóstolo chamado Paulo. No capítulo 27, nós vamos entender o que está acontecendo que abriu o caminho para esta experiência que Paulo teve no capítulo 28. Capítulo 27, Paulo está embarcado no navio. Este navio está seguindo com prisioneiros, com um grupo de prisioneiros para Roma, rumo à Itália. Ao longo da viagem, esse navio que tem ali um centurião de nome chamado Júlio, esse navio passou por diversas tribulações.
Esse navio enfrentou vários tipos de ventos, vários tipos de tempestades. Eu já preguei sobre isso aqui, os ventos da vida, os ventos que nos sobrevêm ao longo da vida. E no capítulo 27, o navio passa por tanta coisa, irmãos, tanta coisa ao longo da viagem, que o apóstolo Paulo conversa com o centurião e dá a ele um conselho: olha, não vamos seguir viagem, porque nós podemos perecer, o navio vai perecer e a tripulação também. Só que o conselho de Paulo não foi ouvido, a exortação de Paulo não foi aceita, o centurião preferiu ouvir o mestre do navio e seguiram viagem. A viagem segue normalmente, os ventos começam a soprar forte contra o navio, eles começam a passar por vários tipos de turbulência, ao ponto de terem que trocar de navio. Trocaram de navio, embarcaram no outro navio. Esse outro navio seguiu um destino, e quando chegaram num determinado local, numa determinada área do mar, em que estava havendo uma turbulência muito grande, e ali parece que o navio estava correndo risco de encalhar, o apóstolo Paulo se levanta com autoridade no meio daqueles homens. Paulo se levanta com autoridade no meio daqueles homens, e havia na tripulação 276 pessoas, era a tripulação do navio. Paulo chega no meio daquela gente toda, levanta a voz e diz: pessoal, o Deus que eu sirvo me visitou à noite em sonhos, e Ele me deu uma palavra para vocês, e eu vou liberar uma palavra aqui para todos vocês. Fiquem tranquilos, porque o navio vai perecer. Esse navio já era, vai naufragar, mas Deus me disse que nenhuma alma vai perecer. Irmãos, que palavra de conforto, né? Glória a Deus. O navio vai afundar, gente, mas fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Foi o que ele disse. Você ficaria tranquilo? Você mora num prédio que a defesa civil condenou. Está todo mundo lá no prédio, tranquilo. Aí chega alguém com um megafone: atenção aí, moradores, fiquem tranquilos que o prédio vai cair daqui a 2 minutos, mas ninguém vai morrer. Irmãos, ia ser uma correria, gente se jogando pela janela, e descendo escada e elevador. Você acha que alguém ia ficar tranquilo com uma palavra dessa? Foi o que Paulo fez. Pessoal, o navio vai afundar, Deus me disse, mas fiquem tranquilos que vocês vão salvar. Ninguém, nenhuma alma, porque Deus falou com Paulo: Paulo, eu estou te dando todas as almas que estão naquele navio, nenhuma alma vai perecer. E Paulo só falou, né? Paulo, se fosse eu até me tipo, gente, olha só, eu sei que é meio absurdo o navio afundar e ninguém morrer, mas ó, foi ele que disse, não tem nada a ver com isso, foi ele que mandou falar isso, mas não deu outra. O navio encalhou, começou a bater vento na proa, na popa. O vento que batia na popa do navio começou a desmontar o navio. O navio começou a se abrir, pedaço de madeira, pedaço de armação do navio. O que o povo fez? Salve-se quem puder! Caiu todo mundo na água, irmãos. Foi ali que inventaram a prancha de surf.
Pegaram um pedaço de madeira do navio, né? E começaram a surfar ali, bodyboard. Irmãos, estavam perto de uma ilha chamada Malta. Quantas almas eu disse que tinha no navio? 276. Irmãos, eu não sei se aquele povo sabia nadar, eu sei que a Bíblia diz: todo mundo chegou na ilha de Malta. Não ficou um afogado. Ninguém foi comido por tubarão. O anjo do Senhor chegou lá para os tubarões: tira a boca daí, solta! O anjo do Senhor não deixou o tubarão encostar em ninguém. Todo mundo chegou na ilha. Nenhuma alma pereceu. E agora, irmãos, começa algumas curiosidades interessantes aqui. No capítulo 28, no texto que lemos, diz: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, olha os moradores da ilha, bárbaros. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, os bárbaros foram humanos. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Irmãos, primeiro milagre aqui. Eles chegaram na ilha, foram recepcionados por bárbaros. Bárbaro não gosta de servir cafezinho para quem está chegando, certo? Bárbaro faz barbaridade. Os bárbaros, estava frio, eles vinham da água, todo mundo nadando ali, todo mundo pendurado em pedaços de madeira. O que restava do navio, eles usaram para chegar até a ilha. E eles iam chegando, e os bárbaros o recepcionaram com uma fogueira, uma grande fogueira. Chegaram 276 almas na ilha de Malta. E aquela fogueira, e aquela festa, todo mundo se aquecendo ali, e bota a lenha na fogueira, e bota a lenha na fogueira. E nessa de colocar a lenha na fogueira, cada um pegava um graveto e jogava na fogueira. Paulo foi lá, pegou um graveto. Quando ele pegou no graveto, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Uma víbora, uma cobra, aguentou na mão dele. Aí, irmãos, aí entra o que Deus quer nos falar nessa noite. Paulo não viu a serpente. Paulo não teve como ver a serpente, porque ela estava escondida entre os gravetos. Mas quando ele colocou a mão, aí sabe o que aconteceu? Versículo 3: havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: olha só, irmãos, certamente este homem é homicida, visto como tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Sabe o que eles disseram? Esse homem aí é um assassino, é maldito. Os deuses estão punindo ele. Ele escapou do mar. Ele conseguiu, esse camarada conseguiu escapar do mar, da tempestade, da fúria do mar. Bateu na ilha, aí uma víbora, uma serpente, uma cobra venenosa o pega. Ele não escapou da ira dos seus deuses.
há poucos instantes, há poucas horas, havia sido usado com poder, com autoridade tremenda por Deus, para dizer àquele povo que ninguém ia morrer, não é qualquer um, para dizer àquele povo que o navio ia afundar, que o navio ia perecer, mas que ninguém ia morrer, não é qualquer um. Paulo foi poderosamente usado por Deus para transmitir aquela palavra ao povo. Ele precisou de muita autoridade, muita confiança em Deus para fazer isso. E agora, uma serpente oculta o morde. E os bárbaros começam a acusá-lo. Esse homem é homicida. Ele escapou de uma, mas a justiça o persegue. Agora ele vai morrer. Agora ele morre. E começou a ver, irmãos, uma torcida. Vai morrer. Essa serpente nós conhecemos. Essa serpente é venenosa. Desta serpente ninguém escapa. Vai morrer. Esse homicida vai morrer. Há momentos da nossa vida, irmãos, que algumas situações acontecem e que algumas pessoas, infelizmente, só ficam esperando a nossa morte. As situações que acontecem na nossa vida e há pessoas que só ficam esperando, vai morrer. Principalmente algumas pessoas que têm mania de profeta. Tem gente que é profeta, mas tem gente que tem mania de profeta. Bem que eu desconfiava, aquele irmão nunca me... O Espírito de Deus falava comigo, ele nunca desceu, aquela eu já conheci. Tem gente assim, irmão, está cheio de gente assim no nosso meio. Aqui não, né? Mas ali fora está. Graças a Deus, aqui não. A pessoa olha para alguém que está passando uma situação difícil na vida e começa já meio que a profetizar a morte daquela pessoa. Ao invés de liberar uma palavra de vida, ao invés de liberar uma palavra de edificação para tirar aquela pessoa daquela situação, não. Já começa a meio que ficar numa expectativa de morte e numa torcida, vai morrer, eu sabia, nunca me enganou. Aconteceu isso com Paulo. Os bárbaros estavam agora o acusando. Eu sabia, homicida, escapou do mar, mas agora da serpente ele não escapou. O que o apóstolo Paulo fez? O que o apóstolo Paulo fez? Olhou a serpente, encarou a serpente, pensou que me enganava, né? Eu vou te levar para o teu lugar, sua sem vergonha. Jogou ela onde? No fogo. A serpente deve ter dito, não, Paulo, por fogo não. É para lá. Tá! Jogou no fogo. E aí, irmãos, agora, ouça bem, uma expectativa ficou sendo gerada ali. A serpente foi para o fogo, mas ela mordeu. Ela mordeu. Quando uma serpente morde, incha. A Bíblia diz ali que inchou. Está escrito aqui no texto. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Eles estavam esperando. Vai ficar deformado. Ele vai começar, quer ver? Ele vai começar a ficar deformado agora, ó. A mão dele vai ficar roxa.
o dedo dele vai deformar. Estavam esperando isso acontecer. Paulo jogou a serpente lá, continuou trabalhando, continuou pegando lenha, jogando no graveto, e o pessoal esperando ele inchar e morrer. Agora redobre a tua atenção, irmãos. As serpentes são enviadas do inferno para nos picar, para produzir inchaço. O que é um inchaço? É uma deformação. Quem já ganhou um soco no olho aqui? Além de mim. Quando eu era adolescente, eu ganhava de vez em quando eu brigava na escola. Já? Foi recente? Foi recente? Foi todo, né? Glória a Deus. Quando eu era adolescente, de vez em quando, eu chegava deformado em casa, com um olho desse tamanho. Inchaço. Inchaço deforma. Irmãos, há serpentes que nos picam para nos deformar em alguma área da nossa vida. O veneno entra em nós para produzir deformações. E eu tenho visto ao longo da minha vida com Deus, muitos homens e mulheres de Deus receberem veneno ao longo da sua vida, serem picados por serpentes e ficarem deformados, com deformações espirituais. Cuidado com o veneno da serpente. Paulo, a única coisa que ele fez com a serpente foi sacudi-la no fogo. Tem gente, irmãos, que anda com a serpente agarrada no braço, no pescoço, e já acostumou com a serpente. Já viu aquelas pessoas que andam com um bichinho de estimação aqui no ombro? Às vezes uma serpente está ali com a garra no pescoço, lançando veneno, matando, deformando a pessoa, e ela está vivendo a sua vida, convivendo com a serpente tranquilamente, e a serpente só injetando veneno, e a pessoa morrendo e não sabe que está morrendo com a serpente agarrada. Quantos estão entendendo, irmãos? Serpentes tentam entrar na nossa vida para nos envenenar, para nos deformar. Isso sempre acontecerá, irmãos. Seja uma palavra envenenada que pode deformar você. Eu já tratei de pessoas, irmãos, no gabinete que foram deformadas por uma palavra envenenada. Ouviram uma palavra que envenenaram a sua alma, e essas pessoas ficaram deformadas. E aí, queridos, só uma ação profunda do Espírito de Deus para tirar o efeito daquele veneno. Quantos estão entendendo, irmãos? Veneno de serpente. Nós lidamos com isso, irmãos, o tempo todo. Quem estava aqui no dia do culto das mulheres? A pastora que pregou aqui, esqueci, Severina, né? Pastora Severina, que pregou aqui no dia do culto da mulher, agora no dia da mulher. Domingo retrasado, se não me falha a memória, né? Dia 10, né? Depois do culto estava conversando com ela. Entrou uma serpente, ela hoje ela era da igreja Bola de Neve, até há pouco tempo. Mas antes de ser da Bola de Neve, ela era de uma igreja batista muito grande. Uma igreja abençoada. Uma igreja que estava, sim, no auge da bênção de Deus. O menino que veio acompanhando ela, o jovem que veio acompanhando, falou: pastor, se a nossa igreja não tivesse passado pelo que passou, seria uma lagoinha aqui no Rio de Janeiro. Porque como Deus estava nos visitando naquela igreja, uma igreja batista que estava numa bênção tremenda, crescendo,
Deus derramando uma maravilha. De repente, uma serpente sutilmente entrou. Sabe como? Chegou um jovem na igreja, bonitão. Serpente normalmente é bonita, né? Coloridinha, né? Tem gente que fica brincando com a serpente, é tão bonitinha, olha só, e ela com a e gente brincando com a serpente. Chegou um jovem lá na igreja, bonitão, abençoado, olhou para as meninas, olhou para a filha do pastor, aquela ali, filha do pastor. Ainda bem que eu não tenho filho, irmãos. Olhou para a filha do pastor, ela. A serpente morfa, falou ela. Chegou todo, né, no sapatinho, se aproximou, conquistou. Foi tudo uma maravilha. Jovem conhecedor da palavra, só que era uma serpente, ninguém viu. Uma serpente entrou na igreja que estava numa bênção, ninguém viu. Ninguém discerniu o sujeito. Conquistou a menina, casou. Namorou, levou, casou. O pastor, o próprio pastor fez o casamento, orgulhoso da filha. Hoje declaro marido e mulher, que Deus uniu, não separa o homem. Aleluia, glória a Deus. Vão em paz. Esse jovem tinha uma facilidade muito grande. Ele era um jovem carismático, falava muito bem, tinha uma facilidade de expressão muito grande, de convencimento, e conhecia muitos textos da Bíblia. E o pastor começou a preparar, ele já tinha uma certa idade, sem autorização de Deus, começou a preparar a igreja para passar para esse seu genro. E ele foi se retirando de cena e deixando a igreja praticamente sendo conduzida pela serpente. Esse menino, não sei aonde, em algum momento da vida dele, entrou veneno na alma dele, na mente dele, na vida dele. Uma teologia maldita o envenenou. Quantos já viram em carros 666? Né? Carro. Quando foi lançado aqui no Rio de Janeiro, tinha outdoor 666. Irmãos, aquilo é coisa de crente. Eu não sabia. Eles me explicaram como é que aquilo chegou no Rio. Foi esse menino. Foi esse jovem que foi o pioneiro para introduzir a doutrina do 666 aqui no Rio de Janeiro. É a graça suprema, alguma coisa assim, a graça, né? É alguma coisa assim, é mais do que a graça. Sabe como é que funciona? O principal pilar dessa doutrina, Alberto, é o seguinte: a carne do homem nunca se converte. Então, Deus não está nem um pouquinho preocupado com a nossa carne. O que a gente faz na carne, Deus não está nem vendo. Deus só está preocupado com a nossa redenção, que se dá, segundo Ele, somente a nível de espírito. Olha só o perigo. Deus nos salva, nos regenera, nos redime no espírito. Toda a obra de Deus na vida do homem, toda a obra de redenção se dá no espírito. A carne, Deus não está nem aí, porque a carne, como disse Davi, em pecado fugirá, em iniquidade me concebeu minha mãe e está tudo certo. Minha carne nunca vai sair bem da minha carne. Muito bem. Essa doutrina entrou nessa igreja que estava na bênção.
Sabe o que começou a acontecer na igreja? Já que Deus não está interessado na minha carne, então, a igreja tinha vários pastores. O pastor começou a se separar da esposa, que já estava mais, passou dos 40, dos 50, e começou a ficar com meninas novas da igreja, com 20 e poucos, e todo mundo aceitando, porque a carne é isso aí. Na carne Deus não toca. Aí o pastor separou, ficou com uma menina, o outro também, virou uma bagunça, homossexualismo. Tudo na carne virou normal. Por quê? A graça, superabundante graça, foi uma desgraça na igreja. Acabou com a igreja se dividiu. Quem levava o evangelho a sério, quem queria Deus, não suportou aquela degradação toda, aquela podridão toda. Deus se retirou, porque Deus se retira, irmãos, de um ambiente assim. Deus se retira. Deus não fica num ambiente onde há podridão, principalmente no sacerdócio. Deus se retirou, a presença de Deus não vinha mais, a igreja se dividiu, foi uma desgraça. Agora, esse jovem que casou com a filha do pastor, segundo a sua doutrina, a bela doutrina da graça, separou já da filha do pastor, está no mundo, fumando, bebendo, tudo debaixo da graça. E ele acha que está salvo. Ah, estou salvo, Jesus já me salvou e acabou, eu estou na graça. E fez uma desgraça na igreja. A serpente entrou, arrebentou com a vida de muita gente. Pessoas que fundaram aquela igreja, que amavam aquela igreja, saíram dali feridas, saíram dali ressentidas. Pessoas saíram dali arrebentadas na sua alma, no seu coração. Tudo por causa de uma serpente que entrou sorrateiramente e ninguém viu. Ninguém jogou a serpente no fogo. Sabe o que aconteceu com o pastor presente? O que entregou a igreja para o menino da graça morreu. Deus levou ele. E não foi nada bonita a morte dele. Morreu. Porque o grande responsável foi ele. Um homem que tinha que ter tido olhos de Deus para ver a serpente, não viu. Agora, irmãos, serpente pode entrar na nossa casa e a gente não vê. Quantos entendem isso? Cuidado. Hoje a palavra é uma palavra de alerta. Há pessoas que já estão andando com a serpente. Há pessoas que já estão dando comidinha para a serpente dentro de casa e não sabem o que estão fazendo. Acham que está tudo bem. Sua família está definhando, sua casa está definhando e estão dando comida para a serpente, não sabem. Há casamentos que estão sendo destruídos pela serpente e nenhum dos cônjuges observam. Ninguém vê.